E aí pessoal, sou o professor Hilton Jupi do Instagram e canal no YouTube Matemática Jupi. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, que aqui você vai ver muito conteúdo de matemática para concurso. Vejam só, hoje eu vou falar sobre as funções. Vou dar uma parte introdutória ao estudo das funções. O que são as funções? Vou colocar aqui um conceito bem básico, que é: função é uma relação de dependência. Função é a relação de dependência. Eu vou citar como exemplo aqui, ó, colocar um exemplo bem prático para vocês, ó. Exemplo: João vive em função de Maria. O que é que quer dizer essa frase, pessoal? Aqui nós temos o nome função, tá? João vive em função de Maria. Então significa que João tem uma relação de dependência com Maria. João passa a ser um termo dependente e Maria não depende de nada, ela depende dela mesma. Então, ó, é um termo independente. João vive em função de Maria, significa que o João é um termo dependente e Maria é um termo independente. Eu vou citar outro exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Exemplo 2. Vou colocar de outra cor para destacar, tá? Um carro faz no sentido de percorrer, tá, pessoal? 2 quilômetros com 1 litro de gasolina. Um carro faz 2 km com 1 litro de gasolina. Aqui nós temos uma relação de dependência. Temos sim, o carro só vai percorrer se tiver combustível. Então é uma função, tá? É uma relação de dependência. Como é que nós projetamos isso aqui? Eu posso fazer até uma tabela, pessoal. Ó, aqui, uma tabela relacionada aos litros, tá? Uma coluna relacionada aos litros e outra coluna relacionada aos quilômetros. Vou colocar aqui mais para cima. Ó. Como é que nós fazemos aqui? Ó? Vou colocar aqui algumas linhas. E aqui, reticência. Vejam só. Com 0 litro de combustível, ele diz que o carro só faz 2 km com 1 litro de combustível. Com 0 combustível, ele vai fazer 0 km. Com 1 litro de combustível, ele vai fazer, segundo o texto, 2 km. Com 2 litros de combustível, segundo o texto, ele faria 4 litros, que a cada litro faz 2, então em 2 litros fazia 4 km. E assim sucessivamente. Pessoal, de forma genérica, nós podemos colocar da seguinte forma. Vou colocar aqui as canetas. De forma genérica, dizemos que o quilômetro que o carro vai percorrer vai ser 2 vezes a quantidade de combustível. Se for 1 litro, então 1 vezes 2, 2. Vai percorrer 2. Aqui, ó. Se for 2 litros de combustível, aí aqui nós temos 2 vezes 2, 4. É o que nós temos aqui, a relação. Aqui, pessoal, assim como no exemplo no primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, esse termo que nós chamamos de termo independente. E esse termo aqui, o termo independente, nós podemos atribuir qualquer valor a ele.
E o termo aqui, que quando gerar esse valor aqui dos litros, nós vamos encontrar esse, que é a quilometragem. Então isso aqui nós chamamos de termo dependente. É exatamente o que nós vimos no exemplo anterior. Termo dependente e o termo independente. Só que em matemática, muitas vezes nós colocamos o termo dependente como sendo, vou colocar de outra cor aqui para destacar, como sendo y. E o termo independente, x. Então nós podemos trocar aqui, ó, sendo a quilometragem sendo y igual a 2L, que é os litros, o termo independente x. Então, pessoal, aqui, ó, vou destacar aqui, ó, isso daqui pode ser chamado, não, é chamado em matemática de lei da função, pode ser chamado de relação, como nós já vimos, relação de dependência, tá? Ou também pode ser chamado de lei de formação, tá? O CESP, para quem estuda provas do CESP, o CESP gosta de usar esse termo aqui, ó, lei de formação, mas vocês vão encontrar livros usando esses três termos, tá? Então, pessoal, outra situação que pode ocorrer é que, para você que não está habituado ainda com a matemática, é o y aqui, ó, o y pode também ser f de x. Tanto pode usar a lei de formação usando o y, ou pode ser f de x. Se colocar sendo f de x, essa lei de formação aqui, ó, vou colocar aqui, vai ser da seguinte forma: f de x igual a 2x. Pode vir dessa forma ou pode vir dessa, tá? Aqui nós encontramos que a função depende do valor de x. E como é que se relaciona com o x? A função 2x, tá? X é o termo independente e f de x ou y, tanto faz, é o termo dependente. Colocando esse exemplo aqui em um gráfico, pessoal, ó, vamos lá, para aplicar alguns conceitos a vocês, ó, pode ser colocado da seguinte forma: aqui uma reta horizontal, pelo qual nós atribuímos valores de x, e uma vertical, que nós atribuímos os valores correspondentes em y. Vejam a tabela aqui, ó. Não sei se vai dar no mesmo plano. Tá vendo a tabela aqui? Eu vou colocar ela aqui, tá? Pega outra cor. Nós temos aqui o zero, nessa reta horizontal aqui, ó, nós temos o zero, nós podemos ter 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, e assim sucessivamente. E aqui em y, se aqui é o zero, o ponto de encontro entre os dois eixos é o zero, subindo aqui você vai encontrar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, colocar aqui mais acima, não, tá bom, 5 tá bom. Vamos lá, ó. O que é que a tabela diz? O x vai ser os litros, que é o termo dependente, independente, e o y é o termo dependente, quer dizer, desculpa pessoal, termo independente e o termo dependente, que nesse caso aqui, ó, são os quilômetros, para esse exemplo, tá? Quando temos 0 litros aqui, ó, na reta y, na reta x, 0 litros, vai ter quanto em y? Vai ter 0.
Quando eu tiver 1 litro, vai ter quantos quilômetros? Vai se relacionar com quantos quilômetros? Com 2 quilômetros. Quando eu tiver 2 litros aqui, vai se relacionar com quantos quilômetros? Com 4. De onde é que saiu esses números, professor? Daqui, ó. Essa tabela, tá? Aqui, ó. Ver se dá para ficar mais ou menos tudo no mesmo plano. Se for 3 litros, vai relacionar aqui, ó. Deu crescer mais um pouco aqui essa reta. Aqui, ó. Digamos que aqui é o ponto 6, tá? Aqui é o ponto 6. Aí nós temos em 3 litros, nós vamos ter o termo dependente, que é o 6 quilômetros. Então, ó, vai gerar aqui essa reta, tá? Esse é o gráfico da função correspondente a essa frase aqui, ó. Um carro faz 2 km com 1 litro de gasolina, tá? Alguns elementos são importantes aqui eu citar, pessoal. Ó, o nome dessas duas retas aqui juntas, ó, essas duas retas juntas, se chama eixo. Vou colocar aqui para vocês verem. Eixo cartesiano. Professor, já vi isso aqui sendo chamado de plano cartesiano. Olha, pessoal, veja só. Eu vou até passar aqui, ó. O plano é um local onde nós estabelecemos um elemento matemático. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. A folha de papel é um plano, tá? E eu posso delimitar esse plano. Eu delimitei aqui por esse quadrado. Tá vendo? Por essa área. Aqui, essa área em específico é que se chama plano. Vou colocar aqui, ó. Chama plano. E dentro de um plano, tá? Isso aqui em matemática se chama plano. E dentro desse plano, se tiver um eixo cartesiano escrito dentro do plano, esse plano se chama plano cartesiano ou plano de coordenadas. Qual é o termo que a banca CESP e Sebrasp gosta de atribuir? É isso aqui, ó, plano cartesiano, e ele faz um complemento. Plano cartesiano ortogonal. É o plano em que dentro dele está um eixo cartesiano, que aí ele se chama plano cartesiano ortogonal. Ou você pode acontecer de ver plano de coordenadas, tá? Por que plano de coordenadas também? Aqui eu tenho a reta X, o Y e o ponto XY. O ponto X, a reta X, nós chamamos de reta das abscissas. Abscissas. O Y, nós chamamos a reta Y, que é essa reta aqui, ó, de ordenadas. E X e Y nós chamamos de coordenadas. Cuidado, pessoal, nesses dois termos aqui, ó, ordenadas e coordenadas, que o CESP adora fazer esses trocadilhos aqui, tá? Subir aqui mais um pouco. Aqui, ordenadas e coordenadas. Então, pessoal, fica certo assim, ó. Aqui, ó. Colocar aqui a tabela acima. Aqui seria as abscissas. Aqui as ordenadas, que é o termo dependente. E os pontos aqui, ó, por exemplo, o ponto 0, 0. Isso daqui se chama coordenada, tá? Cuidado. Então, pessoal, aqui é a parte introdutória do estudo de funções. Nada de decorar matemática, e sim entender a matemática. Beleza? Pessoal,
eu tenho um grupo no Telegram chamado A Turma do Jupi, que aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você entrar lá, que lá a gente interage e eu debato muita matemática com o pessoal lá, beleza? Valeu!